Minha irmã permite o comportamento criminoso de seus filhos. Agora eles estão arruinando o bairro e eu chamei a polícia. Quando cheguei em casa do trabalho, notei que a porta do meu galpão estava aberta e o cadeado que eu usava para mantê-la fechada estava quebrado. Eu tinha muitas sacolas cheias de latas de refrigerante lá dentro. Costumo beber muito refrigerante, então acumulei muitas latas e ia trocá-las no centro de reciclagem em breve. Havia mais do que apenas minhas latas faltando. No galpão também estavam faltando algumas ferramentas de jardinagem, um facão e um galão de gasolina. Fui verificar minhas câmeras de segurança e, de manhã cedo, logo depois que saí para o trabalho, vi meus 3 sobrinhos arrombando meu galpão usando um martelo para quebrar o cadeado e levando as latas, além de outras coisas. Liguei para minha irmã e ela e seu marido negaram que seus filhos tivessem feito isso, até eu aparecer na casa deles com as imagens das minhas câmeras. Eles ficaram furiosos com seus filhos por me roubarem e faltar à escola para fazer isso. Recuperei as outras coisas, mas o galão de gasolina estava vazio. Eles já tinham trocado todas as latas. Eu queria o dinheiro das latas, mas meus sobrinhos já haviam gastado tudo em videogames e besteiras. Exigi saber quanto eles conseguiram pelas latas e foi quase $200. Disse a minha irmã que agora ela me deve mais de $200 pelas latas e pelo cadeado quebrado. Minha irmã e meu cunhado passaram de estar zangados com seus filhos a arranjar desculpas para eles, e depois ficaram zangados comigo por querer o dinheiro de volta, sabendo que eles têm 3 filhos e uma hipoteca. Eu disse que era isso ou eu iria à polícia e prestaria queixa. Eles me mandaram sair e eu disse que tinham 2 dias para decidir como me pagar antes que eu chamasse a polícia. Meus sobrinhos são ladrões e já roubaram de mim antes, por isso instalei as câmeras. O que meus sobrinhos fizeram foi definitivamente errado, mas eu também sei que minha irmã e meu cunhado realmente não podem pagar de volta e eles estão explodindo meu telefone e me chamando de sem coração por dar-lhes o ultimato, sabendo que estão quase quebrados após as férias. Sou o idiota por fazer isso? Atualização 1. Bem, eu fui à polícia. Tentei trabalhar com minha irmã e meu cunhado quando liguei para eles esta manhã, porque não queria esperar até depois do trabalho para falar com eles. Não só eles recusaram qualquer tipo de sugestão de me reembolsar, como também disseram que a culpa era minha por ter as latas lá em primeiro lugar. Disseram que eu tentei meus sobrinhos com o dinheiro. Fiquei furioso e disse que tinha terminado com eles. Então, começaram a explodir meu telefone novamente. Meu sobrinho mais velho me enviou uma foto dele segurando uma lata de refrigerante e me mostrando o dedo do meio. Então, foi isso. Fui à delegacia e registrei o boletim de ocorrência. Dei-lhes uma cópia das imagens de vídeo do meu sobrinho roubando do meu galpão. Entreguei o cadeado quebrado que eles arrombaram. Mostrei todas as mensagens que foram capturadas por capturas de tela e também fornecidas como evidência. Até dei a foto que meu sobrinho mais velho me enviou, me mostrando o dedo do meio. Não sei se meus sobrinhos já foram presos, mas estou certo de que serão. Talvez algum serviço comunitário mude suas atitudes. Informei à polícia que achava preocupante que meus sobrinhos tivessem levado o facão, mas como eu imaginava, eles classificaram isso como uma ferramenta, especialmente porque levaram muitas outras ferramentas de verdade. Além do facão, eles também levaram algumas tesouras de jardinagem, um lancinho de aço, 2 pás, uma delas sendo uma daquelas dobráveis para camping, um galão de gasolina cheio de 2 galões, uma furadeira barata que comprei por cerca de $5 usada, um aparador de cerca viva elétrico e uma pequena motosserra elétrica também usada. Eles não tocaram no cortador de grama, no aparador de grama, nos cabos de extensão ou no rádio antigo que eu tinha lá. Não faço ideia de por que levaram o que levaram, mas acho que pensaram que poderiam revender. Eu recuperei tudo, menos a gasolina que estava no galão. Não faço ideia do que eles usaram, mas de qualquer forma, era gasolina velha. Depois que arrombaram meu galpão pela primeira vez, levaram o que puderam à mão e depois voltaram com alguns carrinhos de compras que, imagino, também roubaram. Mas levaram algumas viagens para pegar todas as latas e nem se preocuparam em tentar fechar a porta quando terminaram. De qualquer maneira, agora meus sobrinhos estão encrencados por invasão, roubo e assédio. Tenho certeza de que hoje ou amanhã meu telefone vai explodir de ligações quando a polícia vier buscar esses garotos. Mas eu disse que essa era minha luta e quis dizer isso. Nem me importo mais se vou receber o dinheiro de volta. Eles tiveram a chance. Já substituí o cadeado do galpão por um muito mais forte e o facão não será mais guardado no galpão. Também conversei com alguns dos meus vizinhos sobre o que aconteceu e eles me disseram que latas têm desaparecido pelo bairro ultimamente. Se alguém deixava uma sacola de latas do lado de fora, ela era roubada. Não posso dizer se foram meus sobrinhos, mas se foram, estão fazendo isso há meses. Também conversei com meus parentes e eles estão cansados da minha irmã e do meu cunhado também, então estão todos do meu lado, pelo menos, o que é bom saber. Estava preocupado que se voltassem contra mim desde que fiz o boletim de ocorrência, mas não, só recebi muitos bom para você, e já estava na hora desses garotos enfrentarem a justiça. Eu não fui o único na família de quem eles roubaram. Muitos nos comentários tentaram dizer que eu deveria oferecer para que meus sobrinhos trabalhassem para pagar os $200. Não havia chance de eu fazer isso. Os pirralhos odeiam fazer qualquer trabalho que não querem fazer e só ficam reclamando e agindo como se o mundo estivesse contra eles, e teriam que ser supervisionados o tempo todo, o que é outra coisa que eu não quero fazer, além de os banir da minha casa por uma boa razão. Os roubo começou com comida e lanches, e depois passou para DVDs e videogames. Isso me fez começar a colocar
minhas iniciais nos estojos e discos com marcadores permanentes. Assim eu podia mostrar quando meus sobrinhos tinham pegado algo meu. Eles tentaram usar a desculpa, tá? Ele nos emprestou algumas vezes, mas eu sempre ligava e fazia eles devolverem as coisas que pegaram. E eles sempre agiam como se eu fosse um idiota por fazer isso. E quando eram obrigados a se desculpar comigo, eram as desculpas mais falsas que já ouvi. A gota d'água que baniu meus sobrinhos da minha casa foi quando eles usaram a chave reserva escondida para entrar e roubar 3 pates de 6 da minha cerveja de laranja sanguínea favorita da minha geladeira, além de vasculharem minha cozinha por qualquer outra coisa que quisessem. Um deles fez cocô no meu banheiro e, além de não dar descarga, intencionalmente mijou no chão. Eles tentaram dizer que não foram eles, mas eu sabia que eram. A cerveja que roubaram estava até escondida no quarto deles. Minha irmã e meu cunhado mal os puniram e basicamente me deram uma resposta equivalente a meninos serão meninos. Depois me repreenderam quando eu disse que eles e seus filhos não eram mais bem-vindos na minha casa nunca mais. E foi por isso que instalei as câmeras. Quando as instalei, não contei a ninguém, o que foi uma ideia muito inteligente porque meus sobrinhos não sabiam que elas estavam lá quando arrombaram meu galpão. Acho que eu era o alvo mais fácil deles. Quando eu puder, pretendo instalar mais câmeras dentro da minha casa também. Atualização 2. Meus sobrinhos foram realmente presos no sábado. A polícia foi até a casa deles e minha irmã e meu cunhado foram obrigados a deixá-los entrar porque tinham um mandado. Aparentemente, todos os 3 dos meus sobrinhos passaram de pirralhos convencidos a chorarem como bebês quando estavam sendo algemados. Eu sei disso porque um vizinho com quem sou conhecido, que é meio amigo da minha irmã, estava lá para ver e, logo após a prisão, minha irmã e Bill estavam me ligando freneticamente novamente. Eles não conseguiram tirar os filhos da cadeia até amanhã de segunda-feira e agora os meninos estão sendo acusados de roubo, destruição intencional de propriedade, vandalismo e assédio. A polícia levou este caso muito a sério, pois havia queixas sobre meus sobrinhos há algum tempo, mas nada foi provado até agora. Nos últimos meses, sacos de latas têm realmente desaparecido por toda a área. Não sei se foram meus sobrinhos ou não, mas são suspeitos prováveis, e com a notícia de suas prisões se espalhando, espero que outros vizinhos com câmeras de segurança se manifestem com mais imagens. Minha irmã e Bill apareceram na minha casa também. Eu recusei abrir a porta e disse que tudo isso aconteceu porque eles são facilitadores que se recusam a responsabilizar seus filhos por suas ações. Isso os fez gritar e bater na minha porta ainda mais, até que eu ameacei chamar a polícia para eles também. E como já fiz isso antes, eles sabem que eu falo sério, então foram embora sem causar mais problemas, mas voltaram a explodir meu telefone de ligações. Eu não bloqueei minha irmã ou Bill, em vez disso, decidi salvar todas as mensagens que eles me enviam porque tomei a decisão de levá-los ao tribunal de pequenas causas por isso. Eu realmente não preciso ou quero dinheiro e já substituí o cadeado destruído por um muito melhor. No entanto, as crianças não são as únicas que precisam aprender uma lição. No final, espero colocá-los em uma situação difícil o suficiente para que aprendam a não mexer comigo nunca mais. Também tenho o apoio total da minha família nisso. Meus pais, tias, tios, primos, etc. Todos estão me apoiando nisso porque meus sobrinhos roubaram deles também. E depois de banir meus sobrinhos da minha casa, alguns deles fizeram o mesmo. Vou pressionar para que meus sobrinhos recebam serviço comunitário. E a razão não é apenas porque é uma boa ideia, mas também porque sei que eles vão odiar isso mais do que qualquer outra coisa. Sempre que são obrigados a fazer algum tipo de trabalho que não querem, eles ficam reclamando e agem como se o mundo inteiro estivesse contra eles. Então quase nada é feito. Talvez algumas centenas de horas de trabalho não remunerado lhes ensinem algumas boas maneiras. Eles têm sido mimados demais. Atualização 3. Bem, isso é estupidamente anticlimático. Achei que minha irmã e Bill iam insistir ainda mais depois de tudo que já aconteceu, mas na verdade, eles cederam. Eu entrei com um processo contra eles no tribunal de pequenas causas pelas ações de seus filhos. No processo, eu estava pedindo $500. Isso era pelo valor das latas roubadas, o cadeado destruído, o custo do cadeado de substituição, que era muito melhor e mais caro, o custo do processo no tribunal e danos emocionais pelo assédio. Um amigo cujo pai é advogado me deu uma consulta gratuita e disse que eu tenho um caso muito forte por causa das filmagens que tenho dos meus sobrinhos me roubando e da minha irmã e Bill batendo na minha porta da frente, além de todas as mensagens que eles me enviaram. Quando minha irmã e Bill foram notificados, me ligaram em pânico, dizendo que eu não podia fazer isso com eles. Então, retruquei que este é o preço que eles estão pagando por não educarem seus filhos e permitirem que eles se tornem pequenos ladrões mimados, e que, se quisessem falar comigo novamente, seria quando eu os visse no tribunal ou se decidissem me pagar os $500 que estou pedindo no processo. E então desliguei o telefone. Bem, ontem à noite eu estava recebendo alguns amigos depois do trabalho. Estávamos apenas relaxando e assistindo a um filme. Nenhum de nós estava com humor para videogames, já que estávamos cansados do dia e só queríamos uma noite tranquila. Mas então, alguém bateu na porta. Quando olhei para fora, estavam minha irmã e Bill, e eles pareciam muito infelizes. Abri a porta, mas deixei a porta de tela fechada e perguntei o que estavam fazendo na minha casa. Eles disseram que estavam cansados de brigar porque todos estavam contra eles e admitiram completamente o quão mal haviam lidado com a situação, deixando as coisas chegarem a esse ponto, e só queriam fazer as pazes. Meus amigos estavam à vista completa atrás de mim, então havia testemunhas para
isso. Bill então deslizou um envelope através da porta de tela. Uma fresta na porta que continha $500 em notas de 50. Ele disse que era da sua conta de poupança particular e então me disse que, de agora em diante, eles garantirão que meus sobrinhos sejam devidamente punidos por suas ações. Eles não me pediram para retirar as acusações, mas imploraram para que eu pelo menos fosse leniente. Eu disse que estava apenas pedindo serviço comunitário, o que é bastante leniente, e que se cooperássemos para isso, então, com sorte, o juiz concordaria. Eles suspiraram e disseram que cooperariam se isso fosse tudo o que eu queria. Então, foram embora sem causar qualquer tipo de confusão. Meus amigos todos me parabenizaram por manter minha posição, e outros da minha família mais tarde fizeram o mesmo. Foi então que descobri pelos meus pais que eles realmente ameaçaram deserdar minha irmã se ela e seu marido não fizessem algumas mudanças para melhor. Então, agora eles estão fazendo isso. Pode ser uma mudança forçada, mas é o melhor que provavelmente veremos deles. Minha mãe visitou minha irmã e Bill depois que me pagaram também. Ela me disse que meus sobrinhos não estavam jogando videogame. Na verdade, todos os itens relacionados a videogames foram guardados em algum lugar, assim como a TV onde meus sobrinhos jogavam e assistiam filmes. Todos os 3 sobrinhos estavam em seus quartos a maior parte do tempo e foram muito rudes e antipáticos com a avó, mas minha irmã afirma que estão lidando com a situação. Então, sim, eu retirei o processo agora que recebi o que queria, mas meus sobrinhos ainda vão ao tribunal por roubo e agora estão recebendo a educação que deveriam ter recebido há muito tempo. Também fui assegurado de que eles não virão perto da minha casa novamente tão cedo e estão estritamente apenas na escola ou em casa. Meus sobrinhos não serão bem-vindos perto da minha casa por um longo tempo. Minha irmã e Bill agora são basicamente obrigados a fazer a educação que já deveriam estar fazendo e todos os outros da família estão do meu lado nisso, porque meus sobrinhos praticamente fizeram todos os odiá-los. Atualização 4. Para começar, sim, instalei mais câmeras. Coloquei uma bem acima do galpão, então parece que agora tenho toda a área coberta. Quero dizer que minha irmã, Bill e meus sobrinhos aprenderam com toda essa situação, mas isso não é totalmente verdade, especialmente para meu sobrinho mais velho, que simplesmente não conseguia deixar de querer vingança contra mim, e ele tentou estupidamente consegui-la. Aqui está o que aconteceu. Eles não receberam mais de 100 horas cada um porque fui reembolsado pelos pais deles quando resolvemos fora do tribunal. Então o juiz acelerou o caso. Meus sobrinhos acabaram recolhendo lixo e fazendo trabalho em vários parques locais, e o homem que os dirigia, ouvi dizer, era um sargento aposentado. Então eles não se divertiram nem um pouco. Meu sobrinho mais velho constantemente mostrava problemas com a autoridade e entrava em discussões aos gritos com todos que lhe mandavam trabalhar. Seu pai teve que ser chamado só para fazer o garoto pegar um ancinho. O menino abertamente me culpava por sua situação, e seus irmãos inicialmente estavam do lado dele, mas depois de um tempo perceberam que ele era apenas louco e mimado, e não queriam mais fazer parte disso. Então, meus 2 sobrinhos mais novos pararam de seguir o exemplo dele porque finalmente entenderam o quanto estavam errados. O problema é que minha irmã e Bill me culpavam pela divisão na família, o que não terminou bem para eles, pois ninguém na família estava do lado deles. Tudo foi colocado sobre eles e seu péssimo modo de educar, e sem ter a mim para culpar, eles simplesmente ficaram silenciosos e amargurados. Metade da família não quer se associar com eles, e agora os próprios filhos estão divididos porque o mais velho se recusa a mudar. A situação ficou tão ruim que meu sobrinho mais velho recorreu a algo tão incrivelmente idiota que você não vai querer acreditar. No meio da noite, ele saiu escondido e atacou meu galpão com um par de martelos de garra do seu pai. Eu digo um par porque ele literalmente tinha um em cada mão. A primeira coisa que ele fez foi começar a quebrar o novo cadeado do meu galpão e, embora ele não tenha conseguido quebrá-lo, ele o danificou tanto que não era mais utilizável e eu tive que removê-lo mais tarde com cortadores de parafuso. Ele também causou muitos danos à porta do galpão com as garras do martelo. Acordei com os sons dos martelos e chamei a polícia depois de espiar pela janela do meu quarto e ver alguém lá fora batendo no galpão, embora eu não tenha percebido que era ele a princípio, porque ele tinha o rosto coberto com uma máscara de aparência assustadora. Ele viu as luzes do quarto acenderem e jogou um dos martelos pela minha janela. Havia vidro quebrado por toda parte e eu tive sorte de não cortar meus pés em nenhum deles, porque eu estava descalço. Então, meu sobrinho começou a bater na minha porta dos fundos com o martelo restante. Ele causou grandes danos, quebrando a maçaneta e a janela da porta e também rasgando a própria porta com a garra do martelo. Eu estava preocupado que a porta não aguentasse, então gritei que a polícia estava a caminho e ele fugiu antes que eles chegassem. A visão noturna da minha câmera mostrou que era ele. Ele estava com uma máscara, mas usava o moletom da escola e os tênis Nike, que também eram bastante identificáveis, já que seus irmãos não têm um par como eles. Suas impressões digitais também estavam no martelo que ele jogou na minha janela. Meus sobrinhos já tinham todas as impressões digitais registradas quando foram presos pela primeira vez, então a polícia combinou as impressões no martelo com as dele. Quando os policiais vieram buscar meu sobrinho mais velho, ele obviamente negou que fosse ele, mas não havia mais ninguém que pudesse ter sido. O outro martelo foi encontrado no quarto dele junto com as roupas e a máscara que ele usou, todos os quais foram levados como prova. A máscara era de um personagem de Star Wars que me disseram se chama o Grande Inquisidor. Desta vez, no entanto, seus pais não fizeram nada para tentar protegê-lo, e nem tentaram jogar a culpa em mim. Eles
eles simplesmente deixaram o filho ser levado, gritando. Eu não estava lá para ver a prisão, mas minha irmã me contou que meu sobrinho mais velho alternava entre chorar, dizendo que não tinha feito nada de errado, e gritar que era tudo minha culpa e que ele precisava se vingar de mim. O garoto teve que passar por uma avaliação mental séria e foi descoberto que ele poderia ser bipolar, embora isso não justifique o que ele fez. Mais tarde, quando foi devidamente diagnosticado como bipolar, ele começou a culpar tudo o que fez de errado nisso e agiu como se devesse ser vilipendiado apenas por receber tratamento, mas acabou passando um mês no reformatório. Eles medicaram meu sobrinho adequadamente, e ele se declarou culpado para evitar o tribunal novamente em troca de mais serviço comunitário, aconselhamento obrigatório e liberdade condicional. Desta vez, seu pai veio à minha casa e pessoalmente substituiu a janela e a porta quebradas, embora mal tenha dito uma palavra para mim enquanto fazia isso. Meus dois sobrinhos mais novos ainda estão excluindo o irmão mais velho de praticamente tudo, e ele ainda não se desculpou por atacar minha casa. Ele também está repetindo um ano escolar por causa da queda drástica nas suas notas, o que ainda desagrada muito seus pais. Meus dois sobrinhos mais novos passaram por aqui em julho para se desculpar pessoalmente. Eles disseram que sempre seguiam o exemplo do irmão mais velho e que ele fazia tudo parecer tão divertido, mas que as punições pelos crimes não valem o tipo de diversão que estavam tendo e que não querem mais nada com isso. Eles disseram que querem seu tio divertido de volta e perguntaram se podíamos recomeçar. Eu disse que sim, mas que eles teriam que reconquistar minha confiança, ao que eles concordaram alegremente. Meu sobrinho mais velho completou 17 anos há alguns meses e basicamente não ganhou nada, nem mesmo um bolo. Foi parte de sua punição pelo que fez. Só consigo imaginar quanto dinheiro ele fez seus pais gastarem no último ano sozinho. Ele levou seus irmãos a me roubarem e depois destruiu minha janela do quarto e a porta dos fundos. Eu imagino que, no total, com o processo que eu tinha entrado anteriormente substituindo tanto a porta quanto a janela custou mais de $1 para eles. Portas e janelas não são baratas. Enquanto isso, meu sobrinho mais novo fez aniversário um mês depois e ganhou uma nova bicicleta de montanha entre seus presentes. Isso realmente chateou meu sobrinho mais velho e ele furou os pneus da bicicleta com uma faca de cozinha, o que o meteu em mais problemas. Eu entendo um pouco sobre consertar bicicletas, então saí e comprei novos tubos e pneus para a bicicleta e os coloquei. Então a bicicleta está bem e meu sobrinho me agradeceu muito por consertar. Meu sobrinho mais velho acabou tentando fugir porque não estava mais sendo permitido. Ele simplesmente saiu, pegou sua bicicleta com uma mochila cheia de coisas e partiu. Seus pais rapidamente o reportaram como desaparecido porque ele deixou uma carta de despedida que basicamente me culpava e a seu transtorno bipolar por todos os seus problemas. Na carta, ele disse que não vê a hora de fazer 18 anos para se afastar de todos nós, então estava nos fazendo um favor se livrando de si mesmo mais cedo. Mas ele voltou 3 dias depois sem sua bicicleta ou mochila e parecendo machucado. Ele não quis contar a ninguém o que aconteceu, e até hoje não sabemos, mas ele foi chamado várias vezes por continuar me usar como bode expiatório para seus problemas pessoais. Porque me culpar foi a primeira coisa que ele fez quando voltou. Eu não o fiz roubar de mim, eu não o fiz atacar minha casa, eu não o fiz fugir, isso foi tudo ele. E ele quase acabou de volta no centro de detenção juvenil por fugir, porque violou sua condicional, mas ele escapou facilmente de alguma forma. Atualmente, ele passa seus dias basicamente em seu quarto quando não está na escola, fazendo tarefas ou indo para a terapia. Ele completou seu serviço, mas a sua liberdade condicional vai durar até ele fazer 18 anos. Ele teve alguma tolerância por ter sido diagnosticado como bipolar, mas isso não o livrou da situação. Acredite em mim, ele tentou muitas vezes. Uma vez que lhe disseram o que estava errado com ele, isso se tornou a desculpa para tudo. Mas muitas pessoas passam a vida inteira com essa mesma condição mental e nunca fazem as coisas que ele fez. Tenho estado a consertar as coisas com os meus dois sobrinhos mais novos, mas não quero estar perto do mais velho de jeito nenhum. O sentimento é claramente mútuo da parte dele. Só o vi uma vez pessoalmente nos últimos meses e ele olhou para mim com mais ódio do que já vi em qualquer pessoa antes, saindo pisando forte. Ele não pode mais me pintar como um vilão sem ser confrontado, então não há muito que ele possa fazer além de tentar passar por isso. Na maior parte do tempo, ele está totalmente fechado desde que a escola começou. Dizem-me que mal fala, mesmo na escola. Os meus outros sobrinhos dizem-me que ele está sendo zombado e ostracizado, o que não acho que vai ajudá-lo a melhorar. A minha irmã e o Bill também não estão nas melhores condições comigo agora, mas eles não podem exatamente me culpar. Eles sabem que foi tudo culpa deles e da má educação dos filhos. Basicamente, forcei-os a serem mais ativos na vida dos filhos, o que já deviam estar fazendo. Eles reclamam muito de estarem cansados do trabalho e de ficarem de olho nos filhos, então sempre que falamos ultimamente, é sempre constrangedor e forçado. Eles não vêm à minha casa nem eu vou à deles, mas nos vemos na casa dos meus pais, e a nossa mãe exige que sejamos civilizados lá, o que não me incomoda. Os meus dois sobrinhos mais novos recuperaram a maioria dos seus privilégios, têm a TV e os videojogos de volta, mas o meu sobrinho mais velho não pode usá-los de jeito nenhum. Dizem-me que ele tem alguma diversão eletrônica no quarto, mas que tipo, não sei. Só sei que ele passa a maior parte do tempo que ele passou lá a menos que ele tenha que estar em outro lugar. Meu sobrinho mais velho também não é bem-vindo praticamente em nenhum lugar da família mais. Recentemente, ouvi dos meus pais que eles nem querem vê-lo no dia de
de Ação de Graças ou na véspera de Natal este ano porque estão cansados do comportamento dele e dos furtos pequenos. Acho que consigo entender isso, mas até eu acho um pouco severo. Minha irmã e o Bill também acham, porque estão ameaçando boicotar se ele não puder vir para qualquer feriado. Não suporto aquele garoto e também não o queria em minha casa, então consigo entender por que tomaram essa decisão, mas não acho que excluí-lo de tudo e de todos vá fazê-lo melhorar. Vai levar muito tempo para meu sobrinho mais velho consertar as pontes, se é que podem ser consertadas de todo jeito que as coisas estão. Ele pode tentar fugir novamente assim que atingir a maioridade, a menos que a última vez o tenha assustado demais para tentar de novo. Espero que as coisas melhorem para ele com o tempo, se não for tarde demais para corrigir seu comportamento. Não gosto dele, mas ele ainda é meu sobrinho e me importo, mas estou meio impotente para fazer algo, então por enquanto, o máximo que posso fazer é só me manter à margem e oferecer apoio onde posso. Atualização 5. Eu estava esperando ter uma atualização melhor para todos depois dos feriados, mas as coisas não melhoraram realmente. Elas começaram a melhorar e depois pioraram novamente. Levou um tempo, mas agora está mais ou menos tudo bem. Não postei antes porque achei melhor esperar. Escrevi a maior parte disso meses atrás, mas decidi esperar um pouco mais para ver se a situação melhoraria. Mas então esperei demais e simplesmente esqueci até recentemente. Então aqui está, esperançosamente, a última atualização do Diabo Serpente que tentou seus sobrinhos com um galpão cheio de latas. Eu faria um resumo, mas é simplesmente demais para isso. Então se quiser saber o resto, terá que voltar e ler. Para começar este post, no ano passado, minha irmã e o Bill foram para o dia de Ação de Graças na casa dos pais do Bill em vez de com meus pais. Meu sobrinho mais velho também não estava exatamente se comportando bem lá, mas pelo menos não causou problemas, é o que eles disseram a todos. Minha irmã e o Bill também tiveram uma longa conversa com nossos pais sobre como excluir meu sobrinho não ajudaria seu estado mental no momento, e eu também os apoiei nisso. Da maneira como as coisas estavam indo, tudo que meu sobrinho sentiria ódio. Então meus pais cederam e deixaram que ele viesse para a véspera de Natal. É claro que eu comprei um presente para ele, mas porque eu queria ajudá-lo mentalmente a melhorar. No início de dezembro eu saí e comprei para ele uma bicicleta verde metálica usada na loja de segunda mão local. Ela precisava de um pouco de reparo, mas foi uma ótima compra por $30. Também descobri que desde que sua mochila boa foi roubada, ele estava usando uma velha que pertencia a um de seus irmãos. Então peguei uma usada na mesma loja de segunda mão por cerca de $5. Consertei a bicicleta, lavei a mochila e quando as apresentei para ele num domingo, ele parecia completamente chocado por eu dar-lhe qualquer coisa. Isso também o deixou muito desconfortável, mas ele aceitou os dois com um olhar de agradecimento e começou a usá-los imediatamente para ir e voltar da escola, como fazia com sua antiga bicicleta e mochila. Minha irmã e Bill também ficaram bastante chocados por eu ter dado presentes a ele, ainda mais por ter substituído as coisas que foram roubadas dele quando ele fugiu depois de atacar minha casa com martelos. Mas os presentes tiveram o efeito que eu esperava. Eu não era mais o objeto de sua raiva. Ele realmente estava procurando qualquer desculpa para me retratar como a serpente vil que arruinou sua vida, mas não sou. Quando o vi novamente, foi na festa de véspera de Natal da família e lá, minha irmã e Bill fizeram pedir desculpas por despejar toda a sua raiva em mim. Eles pairavam sobre ele como sombras enquanto ele falava comigo, ordenando que ele olhasse nos meus olhos repetidamente. Em seu pedido de desculpas, ele admitiu que não foi minha culpa ele ter sido preso, que ele me provocou, me roubou e danificou minha propriedade, e que não fará isso novamente. Apertamos as mãos e ele não causou nenhum problema na festa, mas seus pais foram como suas sombras durante toda a noite, não o deixando sozinho nem por um momento. Também poderiam tê-lo mantido na coleira. Foi constrangedor, mas consigo entender por que eles estavam dispostos a arriscar tanto só para que ele pudesse participar do Natal. No ano novo, porém, as coisas desandaram. Meu sobrinho mais velho roubou uma garrafa de champanhe dos pais e a bebeu rapidamente trancado no banheiro antes que alguém pudesse impedi-lo. Ele já havia pedido para beber um pouco antes, mas foi informado de que era muito jovem, então ele roubou uma das garrafas e tomou tudo. Não soubemos disso até então, mas aparentemente ele vinha roubando álcool há algum tempo antes de sua primeira prisão, e ele mantinha um estoque escondido em algum lugar que estava lentamente se esgotando, pois ele só tocava nele aos poucos e até vendia um pouco para outras crianças do bairro. Ele não se meteu em grandes problemas, apenas foi mandado para o quarto para a noite depois de dizer que roubou a bebida porque estava realmente desejando e era ano novo. Seus irmãos admitiram para os pais sobre o estoque dele e mostraram onde estava escondido, uma caixa de plástico no espaço sob a casa. Quando confrontados sobre como conseguiram todo o álcool, meus dois sobrinhos mais novos admitiram que estavam seguindo o exemplo dos irmãos e só roubavam uma cerveja de cada vez ou despejavam um pouco de álcool forte da garrafa original para outra garrafa aos poucos. E o maior choque, eles vinham entrando furtivamente em outras casas e fazendo a mesma coisa por todo o bairro. O método deles para entrar era procurar portas e janelas destrancadas, evitando casas com cães porque eles latiriam, e o mais novo entrava pelas janelas porque era o menor e depois destrancava as portas para deixar os irmãos entrarem. Eles se certificavam de não roubar nada grande das casas para poderem voltar várias vezes, mas depois que foram presos no ano passado, perceberam que não gostavam mais de ser ladrões. Estavam apenas seguindo o exemplo do irmão, como haviam dito antes.
Claro, as crianças estavam em apuros por não admitir nada disso até então, e apesar de tentarem manter em segredo, ainda acabamos descobrindo de alguma forma. Isso confirmou algumas das suspeitas dos vizinhos, considerando quão bons meus sobrinhos eram como ladrões habilidosos. Você pensaria que eles teriam sido mais cuidadosos com câmeras, ou talvez tenham achado que o velho tio nunca teria câmeras. Mas depois que meus sobrinhos foram expostos como ladrões, alguns dos vizinhos meus e da minha irmã também instalaram câmeras. A punição por admitir como roubavam foi leve para meus sobrinhos, foi meio redundante para o mais velho porque ele ainda está em apuros com aprovação e tudo mais, e não tinha tentado roubar mais nada até pegar a garrafa de champanhe. Meu cunhado começou a dar a ele muitas gomas de hortelã para mastigar, para ajudar com seus desejos, porque era o que ele usava para ajudar a diminuir o consumo de álcool. Isso meio que ajudou. Bill também começou a manter todo o seu álcool trancado em uma geladeira com cadeado na garagem. Ele suspeita que seu filho tenha tentado abrir uma vez. Tirando tudo isso, as coisas não pareciam tão ruins até meu sobrinho mais velho se envolver em uma briga na escola em fevereiro. Me disseram que ele não começou, mas outro garoto provocou até começarem a trocar socos. Ele teve seus 2 dentes da frente arrancados pelo valentão quando seu rosto foi empurrado contra um armário. Houve uma razão para este ataque. Meus sobrinhos mais novos me disseram que seu irmão mais velho tinha vários alvos na escola antes de ser preso. Aparentemente, ele era o típico valentão que as pessoas imaginam. Ele roubava coisas de outras crianças, mirava nos pequenos e fracos, batia neles quando ninguém estava olhando e, em mais de uma ocasião, usou uma faca pequena para furar os pneus das bicicletas. Bem, o irmão mais velho de um garoto que ele havia provocado foram atrás dele, e aquele garoto machucou muito. Ambos os dentes da frente de cima foram arrancados, e o nariz dele quebrado. Ele teve que ser levado ao hospital e um cirurgião bucal de emergência teve que recolocar os dentes, o que também exigiu braquetes especiais para mantê-los no lugar. O nariz também teve que ser reposicionado, e ele teve que usar um colar cervical. O pobre garoto não quis ser visto por ninguém por meses. Ninguém prestou queixa, acredite. Perguntei várias vezes por que não, mas os pais das outras crianças pagaram pelo menos metade do custo do tratamento dos dentes e do nariz do meu sobrinho através de seu seguro. Foi o que me disseram. De qualquer forma, o plano de saúde da minha irmã e do Bill era péssimo para cobrir o resto, e eles tinham uma alta coparticipação. Eles não se preocuparam em registrar nada porque não queriam voltar ao tribunal, e os outros pais pagaram o que pagaram porque não queriam ser processados. Contribuíam um pouco para o custo também. Ainda tinha os $500 que eles me deram em dinheiro depois que eu os processei e decidi devolver para ajudar a aliviar um pouco os custos. Eles não me contaram quanto custou para consertar o nariz do meu sobrinho e recolocar os 2 dentes da frente, mas depois disso acho que eles podem não ter mais economias. Quando vi meu sobrinho após o incidente, o rosto dele estava machucado e os dentes da frente estavam presos com fios. Ele se recusou a voltar para a escola e fez todas as lições restantes online com um laptop fornecido pela escola. Fui informado de que o garoto que o agrediu não recebeu mais do que uma suspensão de 2 dias. Não vou negar que fiquei chateado, mas ao mesmo tempo sei que isso só aconteceu porque meu sobrinho era um valentão com outras crianças. O que vai, volta eventualmente. Agora estamos no verão e meu sobrinho mais velho ainda é recluso na maior parte do tempo. Ele sai para andar de bicicleta sozinho por 1 ou 2 horas, mas fora isso geralmente fica no quarto. Houve conversas entre minha irmã e Bill sobre se mudarem para perto dos pais dele depois que o período de probação do filho deles terminar, e eu não os culpo. Praticamente todo o bairro os odeia agora, então eles querem sair assim que puderem pagar por isso, o que infelizmente pode levar mais um ano ou mais para conseguir. Tenho passado mais tempo com meus 2 sobrinhos mais novos, e eles estão indo muito melhor agora. Estão mais respeitosos e foram permitidos de volta em minha casa. Nada desapareceu, e eu gosto de passar tempo com eles, assistindo filmes e jogando jogos. Eles voltaram a ser bons garotos e estão tentando se redimir por seus erros. Nas raras ocasiões em que vejo meu sobrinho mais velho, ele não é mais frio comigo. Ele até trouxe sua bicicleta para que eu a consertasse uma vez, mas agora ele é um garoto de poucas palavras, quase silencioso de forma estoica nos dias de hoje. Sei que quando ele completar 18 anos, quer estar longe daqui. Sugerimos uma escola de ofícios, e ele não é contra a ideia. Além disso, tenho feito o meu melhor para não ultrapassar meus limites como tio. Então é isso. Depois de todo esse tempo, talvez não tenha mais nada a escrever aqui.